São Bento nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, por volta do ano 480. Estudou em Roma, começou a praticar a vida eremítica em Subiaco, onde reuniu um grupo de discípulos, indo mais tarde para o Monte Cassino. Aí fundou um célebre mosteiro e escreveu a Santa Regra, que, difundida em muitos países, lhe valeu os títulos de patriarca do monaquismo do Ocidente e padroeiro da Europa. Morreu no dia 21 de março de 547. Contudo, desde fins do século VIII, sua memória começou a ser celebrada em muitas regiões no dia 11 de julho. A expansão que alcançou esta iniciativa monástica de São Bento foi impressionante. 200 anos mais tarde, a regra beneditina vigorava em toda a Europa, eliminando praticamente todas as demais formas de vida consagrada. Este sucesso não foi casual, mas inerente ao equilíbrio e à sensatez da regra beneditina. Pois o objetivo da regra de São Bento era formar cristãos perfeitos, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, mediante a prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. Outro precioso fator era o equilíbrio e moderação. A regra devia ser possível a todos e adaptável à capacidade de cada um. Ora et labora, oração e trabalho, é o seu lema. Oração transformada em trabalho e trabalho em oração, pela fé e obediência. O convívio fraterno na comunidade resulta sempre no completo equilíbrio psicológico. A poucos quilômetros de Monte Cassino, Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, adotou a regra para as mulheres, dando origem às monjas beneditinas. Assim, celebramos hoje com muita alegria a festa do nosso padroeiro. Queridos irmãos e irmãs, como disse, é uma alegria para nós estarmos aqui, celebrando hoje esta festividade dedicada ao Santo Abade São Bento, nosso padroeiro paroquial. Caríssimos, Deus sempre provê a igreja de santos no momento certo, na necessidade que a igreja tem, o que os povos têm. Deus nunca desampara nem a igreja e nenhum dos povos. Se nós estudarmos a história da vida dos santos, nós vamos perceber isso. Cada um surgiu no momento certo, por obra do Espírito Santo. E não foi diferente o que aconteceu com São Bento. Teve todo um objetivo. Século V, momento crucial, momento difícil para a igreja e para o mundo. O grande império romano estava caindo por terra, acabando todo o seu efeito, aliviando os povos das desgraças desse império. E assim surge São Bento,
humildemente. Interessante que ele surge justamente para reequilibrar as nações, principalmente da Europa. E assim que ele, sendo de uma família nobre, bem-sucedida, ele foi enviado a Roma para estudar. Mas qual não foi sua frustração diante dos bárbaros, os povos do norte, que invadiam ali a Europa e traziam maus costumes, muitas crenças satânicas, muitas crenças contrárias ao cristianismo, e que dividiu os povos de tal forma, criando inimizades, discórdias, guerras. E ele, percebendo toda esta invasão, ele então se refugia, vai para uma gruta, Subiaco, e ali ele quer ter uma vida eremítica, um eremitério, viver isolado de tudo e de todos, para buscar a Deus. O objetivo dele era esse, buscar a Deus, fazer um encontro com Deus. E ele percebeu que aquela bagunça toda que estava ao seu redor, jamais ele ia conseguir encontrar Deus. Então ele se refugia. Quantos e quantos santos fizeram isso? Se refugiaram para encontrar-se com Deus. Só que ele, ao fazer isso, começou a despertar em muitos jovens esta vontade também. Certamente jovens que estavam frustrados com a política da época, com as condições da época, e também desejaram buscar a Deus, aprimorar o seu coração para o conhecimento de Deus. É assim, queridos irmãos, que São Bento então percebe a necessidade de sair de Subiaco, do seu esconderijo, do seu eremitério, da sua caverna, e inicia um mosteiro, que é o berço da sua obra, no Monte Cassino, ao sul de Roma. E ali ele tem então o início dessa obra monumental. E foi nesse mosteiro, depois de ter tantos seguidores, que ele então escreveu a Santa Regra. Mas essa Santa Regra, como foi dito, tinha um grande objetivo: levar a todos ao aperfeiçoamento, à santidade, e fazer com que todos tivessem oportunidade de, seguindo a regra, terem também a facilidade de crescer. Então não era algo complexo, difícil, mas acessível a todos. E esta santa regra extrapolou os muros do mosteiro. Não ficou só para os monges, só para as monjas, não. Foi assumido pela sociedade, foi assumido pelas famílias, pelos povos. E isso então trouxe o equilíbrio de vida. Uma vez que tudo bagunçado, alcançou-se aí o equilíbrio. Alcançou-se principalmente a busca de Deus. Foi nesses séculos seguintes que a religião deu uma grande contribuição para a formação dos povos, graças a São Bento, que veio sintetizar o monaquismo, porque tinha no Oriente os grandes monges do Oriente, né? Santo Antão, por exemplo, né? Mas São Bento, com a sua regra, soube unir, e ele tornou-se aí então o patriarca do monaquismo
ocidental. E agora, há pouco tempo, ele foi também eleito o patrono da Europa. Queridos irmãos, o que traz São Bento de novidade para despertar tanto interesse nas pessoas? Justamente é a santidade. Uma santidade baseada, pautada na prudência, na obediência, nas virtudes tão fundamentais da vida. Mas as duas principais é essa: prudência e obediência. Ele colocou aí o ponto-chave para você alcançar a santidade. Ser prudente significa o quê? Fazer escolhas, saber escolher. Então, ponderar, buscar o conhecimento de Deus para poder ponderar, poder assim decidir qual é o melhor caminho da minha vida. E ao mesmo tempo é apresentado a obediência. Obediência a quem? A Deus, aos seus mandamentos. Então houve assim uma forte influência nesse momento da obediência aos mandamentos de Deus. Tudo isso então fortificou o coração de quem queria seguir São Bento. Imaginem, isso despertou rios de vocações atrás de São Bento. Só em vida ele criou 12 mosteiros que se multiplicaram depois dele. E nós temos, repito, todo ano, nós temos a alegria de ter um desses mosteiros entre nós, em Sorocaba, que deu origem à nossa cidade. Isso é muito especial, gente. Porque os mosteiros, a partir de São Bento, eles, ao serem criados, eles constituíram uma comunidade de fé, uma comunidade canônica, uma comunidade realmente monacal, de monges. Mas, em volta desses mosteiros, despertou-se também o quê? A sociedade. As famílias começaram a agregar-se em volta desses mosteiros. E aí nasceram as vilas, de vilas transformaram em cidade, de cidades transformaram em metrópole, como é o caso, por exemplo, de São Paulo. É uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo, que nasceu em volta de um mosteiro. Não diferente da nossa aqui, que é uma metrópole também, né? Os seus 700 mil habitantes ou mais, nasceu em volta desse mosteiro, que está ali, em pé, marcando, é um marco fundamental da fé e também da presença de Deus entre nós. É marcante. Então, São Bento conseguiu, com a sua santa regra, com os seus mosteiros, reintroduzir a vida, a verdade, a fé no meio dos povos, transformando os corações, transformando nações. Queridos irmãos, não dá para nós termos ideia do quanto esta obra se espalhou pelo mundo. Mas aqui no Brasil, as principais capitais têm o seu mosteiro. Veja do Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador e tantos outros. São marcos fundamentais da vida beneditina entre nós. E temos a alegria de termos aqui a nossa paróquia de São Bento, no Parque São Bento, em Sorocaba, formada também, né, em vista da santidade deste cristão, tendo como objetivo
o seguimento. Então, quanto mais nós também nos aprofundarmos sobre a vida de São Bento, quanto mais nós nos voltarmos para São Bento, sobre a sua santa regra, seus ensinamentos, nós também seremos como seus monges, homens, mulheres, fermentos na massa. Fermentando o quê? A santidade. Esse é o ponto principal. Fermentar a santidade na vida das pessoas, na vida das famílias. É uma obra importantíssima da igreja. E que nós fazemos parte desta obra. Vejam, por exemplo, a Irmandade, a venerável Irmandade de São Bento na nossa paróquia. Só o fato de vocês existirem, só o fato de vocês estarem unidos, só o fato de vocês realmente constituírem esta Irmandade com reuniões, com espiritualidade, com o espírito missionário, como foi agora nesses últimos meses, levando a imagem de São Bento às nossas famílias, pode ter certeza. Tudo isso é um sinal. Tudo isso é uma luz que se acende ou que vai acender no coração de alguém. Então nós somos missionários por natureza. É assim, queridos irmãos, que a palavra de hoje, ao nos ensinar no seguimento de Cristo, nos dá também um exemplo, um testemunho vivo, São Bento. Ou seja, é possível seguir a Cristo, porque nós temos aqui um exemplo de alguém que o seguiu, de alguém que o amou profundamente. Como ele mesmo ensinou, não devemos pôr nada no lugar de Cristo. Ele em primeiro lugar, depois é o resto. É o grande ensinamento de São Bento. Não devemos antepor nada. Nada pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Então, meus irmãos, a gente tem um grande cabedal de espiritualidade justamente para nortear a nossa vida. Eu sei que nós somos pecadores, que nós temos falhas e que, infelizmente, muitas vezes queremos fazer mais a nossa vontade do que nos dobrar para fazer a vontade de Deus. Mas não desistam. Acreditem, tenham fé e rezem. Rezem por si mesmo, rezem pelas suas famílias, rezem pela sua comunidade, para que nós realmente sejamos fiéis a Deus. Nesse cumprimento de anunciar o seu reino através da nossa vida. São Bento conseguiu. Anunciou seu reino e continua anunciando até os dias de hoje. Porque quantos homens e mulheres se deixam apaixonar pela obra, pela vocação beneditina, buscando a Deus. Quantos? Isso é o motivo de orgulho para todos nós. Motivo de orgulho. Porque é uma das maiores obras da igreja. É uma das maiores ordens religiosas da igreja. A ordem beneditina, que está espalhada, como diz, pelo mundo inteiro, levando a mensagem de Cristo. E a mensagem bonita dos beneditinos é justamente essa, no sentido de despertar no coração do fiel o amor a Deus. Porque nós também devemos nos questionar: o que leva um homem a renunciar toda a sua vida para se consagrar a Deus e viver no mosteiro? Ou então uma jovem que também renuncia tudo na sua vida, se consagra a Deus para viver no mosteiro. É o que nós nos perguntamos. O que faz acontecer no coração dessas pessoas? Porque nós estamos no mundo, nós estamos nas famílias, nós estamos aí no dia a dia, no trabalho, na produção. E eles estão
na oração. Ora et labora. Oração e trabalho. Então a gente deve se questionar um pouquinho. Porque também nós podemos, como já falei uma vez para vocês, se nós não podemos morar no mosteiro, podemos transformar a nossa família, a nossa paróquia, num mosteiro. Num lugar de fé, de oração, numa escola de espiritualidade. E que nós, queridos irmãos, possamos, a partir de hoje também, nos inspirar e buscar. E nos perguntar, é a pergunta que eu me faço e jogo para vocês também. Será que nós não estamos falhando no compromisso de seguir a escola de São Bento? Será que nós não estamos falhando no compromisso de levar avante o grande ensinamento de São Bento, que é buscar a Deus? Convém que nós nos aprofundemos mais na santa regra de São Bento, como espiritualidade, para poder despertar no nosso coração esta missão. Missão preciosa, que cada um de nós, membro desta paróquia, ou então cada um de nós que venera São Bento com amor, nós temos esta missão. De ser um beneditino, uma beneditina, aonde estivermos, com quem estivermos, levando essa dupla missão, prudência e obediência. Prudência para fazermos boas escolhas na vida, e obediência para não nos afastarmos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.